Tá bem? Em seguida, os senhores aqui irão julgar. E como irão julgar? Irão julgar de forma secreta, sigilosa, por votação. Nós vamos entregar cartões escritos sim ou não para os jurados. Quando eu vou fazer um questionário, vou submeter as perguntas uma a uma aos jurados e os senhores e as senhoras vão responder sim ou não para cada pergunta, de forma sigilosa, secreta, sem que possa interferir na votação do outro. Bem? Então, nós vamos, no momento da votação, eu darei as explicações necessárias sobre as consequências do sim e as consequências do não. Lembre-se apenas de um detalhe: o tribunal do júri é composto por 8 pessoas, um juiz togado profissional de direito que resolve as questões jurídicas e 7 jurados, 7 pessoas leigas que irão resolver as questões de fato. Portanto, os senhores e as senhoras resolverão as questões de fato e eu aplicarei o direito àquilo que for decidido pelo senhor e pelas senhoras. Está bem? Pois então, nós podemos, feito isso, nós dar aos senhores jurados 30 minutos para fazer a leitura do relatório e da pronúncia. Geralmente acontece o seguinte: nós saímos do plenário, vamos para a sala secreta e lá com todo conforto e tranquilidade, sob o ar-condicionado, tomando um cafezinho. Os jurados podem ler essa pronúncia com toda tranquilidade, podem ler esse relatório com toda tranquilidade. Aqui nós não vamos fazer isso, vamos fazer meia hora de leitura. Passados os 30 minutos, os senhores já leram a pronúncia, já leram o relatório, nós podemos iniciar os trabalhos. Fazendo apenas uma identificação, um fato, na verdade, ocorreu no ano de 2001. Houve um equívoco de minha parte com relação à data, o fato de 2001, né? Você está me corrigindo aqui, com medo que ocorra a prescrição. Então, é 2001. Muito bem. Vamos iniciar o julgamento. Portanto, fazendo a inquisição das testemunhas. Iniciamos pela inquisição das testemunhas arroladas pela acusação. Aliás, não existem testemunhas da acusação, testemunhas da defesa, né? As testemunhas estão todas aqui sob compromisso para trazer o que sabe sobre os fatos. Há testemunhas arroladas pela acusação, testemunhas arroladas pela defesa. Vamos começar pelas palavras pela defesa. Cristiano. Como os senhores e as senhoras podem perceber, as testemunhas estão recolhidas em um local isolado. Elas estão isoladas umas das outras. Não podem conversar elas com as outras, não é? É isso exatamente que está acontecendo. Antônio Cristiano Charme. O senhor vai prestar depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade, sobre mentir, esconder algum fato se o souber, o senhor poderá ser processado por falso testemunho, estará sujeito a uma pena de prisão. Fui claro? Sim. Pois bem, o senhor conhece o réu? Conheço. Conhece a vítima? Conheceu a vítima? Conheci. O senhor assistiu ao fato? Assisti. Pois bem, no sistema processual penal, toda a inquisição das testemunhas é atualmente realizada pelo Ministério Público da Defesa. O juiz não deve fazer a inquisição, ele deve apenas complementar a inquisição. Todavia, por uma dessas incríveis coisas que acontecem nesse sistema, no júri é diferente. No júri, no procedimento do júri, há um dispositivo específico que afirma que o juiz deve manter a presidência da inquisição das testemunhas. Eu, particularmente, acho que isso não deve ser feito, porque a produção das provas não deve ser feita pelo juiz, e sim pelas partes. Portanto, eu vou
apenas pedir que a testemunha conte o que sabe, e em seguida passarei a palavra ao Ministério Público e à Defesa para realizarem as suas intervenções com as suas perguntas. Senhor Cristiano, coisa importante, o senhor pode contar o que o senhor sabe sobre o fato. Bom, no dia que eu ocorrido, estava fazendo um churrasco na minha residência, onde estava eu, Abelardo e o Fernando. Por volta de 11h30 da manhã, para mais no final da tarde, onde o Abelardo ele começou a fazer umas brincadeiras de ficar beijando os meus convidados nessa festa. Beijava no rosto, até a mim ele veio beijando, e os outros convidados também. E quando ele tentou beijar o Fernando no rosto, o Fernando não aceitou a brincadeira. Abelardo insistia, porque foi o único que não deixou ele fazer esse tipo de brincadeira. Em certo momento, os dois começaram a brigar e eu tive que apartar a briga deles. Mesmo assim, Abelardo insistia em querer beijar o Fernando. E nesse momento, da discussão, o Abelardo tentando beijar e o Fernando não querendo, o Fernando se sentiu um pouco acuado e acabou brigando com eles ali. Então foi quando o Fernando falou que iria matar Abelardo se não parasse de tal brincadeira. Então Abelardo disse que não acreditava que isso ia acontecer, então o Fernando saiu correndo, foi até a sua residência, e nesse momento eu pedi para Abelardo sair do local, porque eu sabia que poderia acontecer alguma coisa de grave no momento. Então veio o Fernando com uma arma em mãos, onde o Abelardo, encostado no meu automóvel, eu vendo aqui naquele momento, eu cheguei próximo ao Fernando, pedindo para ele não fazer aquilo, onde ele empurrou e foi em direção ao Abelardo. O Abelardo então foi de frente a ele, quando o Fernando disparou 5 vezes em Abelardo. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público, em primeiro lugar, depois à defesa, mas eu já admito a acusação da defesa que as perguntas têm que ser feitas diretamente, objetivamente, sem insinuação de resposta e sem reflexões subjetivas que orientem a resposta. Ou seja, a resposta tem que ser dada testemunha e não de quem é. Então, promotor de justiça podem fazer as perguntas. Aliás, só uma observação: houve um tempo na história em que nós tínhamos que ditar o depoimento para a escrivã. Agora não, todo depoimento, todo testemunho é gravado. Nós fazemos apenas não somente um resumo, 2 ou 3 linhas, apenas para registrar. Todos os depoimentos são gravados atualmente. José Sá, pode fazer as perguntas. Dirijam-se diretamente à testemunha. Não existe mais no Brasil um sistema presidencial em que as perguntas são feitas por juiz e o juiz faz para a testemunha, como era nos tempos pré-históricos. Agora não. A parte faz direto a pergunta. Pode fazer a pergunta. O senhor disse que o Abelardo fez brincadeiras com todos os ali presentes. Sim. Ele beijou o senhor. Qual foi a reação do senhor? Eu aceitei, porque como eu conhecia Abelardo, então eu aceitei a brincadeira. O senhor ficou ofendido com essa brincadeira? Não. Como o senhor sabia que tinha uma arma? Porque como nós éramos vizinhos, em conversas de bar, ele afirmou para mim que tinha uma arma em sua residência. O senhor também alegou que quando foi a sua residência, iniciou-se da arma, o senhor foi a encontro dele. Ele implorou, que ele primeiro. Ele não disse que o Fernando foi à sua casa e iniciou-se da arma. Ele disse que o Fernando foi e voltou. Esclareça isso. O senhor, ele estava sem a arma e voltou
pegou uma arma, o senhor viu isso? Sim, ele estava sem arma no momento na minha residência, no churrasco, ele foi até a casa dele para pegar a arma. Como é que o senhor sabe que foi a casa dele pegar a arma? O senhor foi com ele até a casa dele? Não. Então, como é que o senhor sabe que foi até a casa dele pegar a arma? O senhor sabe, apenas principalmente, é que ele saiu sem arma e entrou com a arma. É isso? Isso. Expliquemos os fatos. Pode continuar. Quando ele voltou, o senhor alega no seu depoimento que implorou quais foram as suas palavras a Fernando. Eu pedi para o Fernando não fazer essa besteira porque ele poderia complicar a vida dele. Qual foi a reação do Fernando? Ele me empurrou e foi em direção ao Abelardo. No momento, ainda no churrasco, houve agressão de ambos ou só um agrediu o outro? Foi recíproco dos dois. Havia no momento que Cristiano, que Fernando te empurrou, havia perto de Abelardo algum objeto que poderia servir de arma? Não. Não. Eu agradeço. Defesa não tem perguntas. Bom dia, senhor Cristiano. Bom dia. Obrigada pela presença. O senhor narrou a fase processual que Abelardo estava drogado no dia dos fatos. Eu achava que sim. Era comum ele fazer uso de entorpecentes? Sim. O senhor, o Abelardo realmente colocou de uma forma exagerada, Fernando? São considerações de ordem subjetiva, doutor. Abelardo provocou Fernando? Provocou. Além do beijo, qual outro tipo de provocação que ele fez contra Fernando? A briga entre os dois. Quando o senhor pediu para Abelardo ir embora, como que ele reagiu? Abelardo não quis sair do local e ele continuou ali no churrasco. O senhor afirma que o Fernando saiu e voltou armado. Positivo. Isso de alguma maneira, de alguma forma, intimidou Abelardo? Qual foi a reação dele quando viu o Fernando chegando armado no local dos fatos? Não consigo me lembrar desse fato. Mas em algum momento ele fez menção em fugir ou avançou para o Fernando mesmo? Quando o Fernando chegou próximo, Abelardo veio para cima, deu um passo de frente com o Abelardo. Com o Fernando. Você acredita que o Fernando tenha agido para se defender de Abelardo? Doutora, não pode fazer considerações da ordem pessoal subjetiva. Sem mais perguntas. O senhor- Rodrigo, desculpa, o Rodrigo. São Cristiano, depois que os tiros saíram, o que foi que aconteceu? Fernando deixou a arma no chão, saiu correndo, desesperado, querendo ele ser batido do local o mais rápido possível. E a expressão que o senhor viu nesse momento, essa situação era qual? Era o desespero da fuga, era o desespero. E ele tem a parte de novo do senhor. Ele estava bem, Objetivamente. Objetivamente. ele estava bem emocionado, bem abalado com tudo que aconteceu no fato. Sim. Senhor jurado, senhora jurada, essa é uma pergunta para o depoente. Os senhores podem dispensar? Podemos dispensar? Vamos por nesse vídeo. Todos os senhores podem dispensar. Muito obrigado pelo depoimento do senhor. E bom dia. Próxima testemunha. Com relação às perguntas dos jurados, é bom que se informar, os jurados não podem
requerimento do juiz, e o juiz com ele bater a pergunta sem qualquer problema técnico, quase. Eu pode fazer uma pergunta assim, Seu Mateus, isso? Vamos comprar o senhor? Mateus Pereira Santos. O senhor vai prestar depoimento e dizer a verdade. Deixa eu fazer processado no próximo seguinte. E claro, o que o senhor sabe sobre os fatos? Eu estava em casa, né, descansando. Você está onde? Em casa, na minha casa, descansando, né? E eu ouvi barulho de tiros. Então eu fui até a porta que estava acontecendo. Então eu vi um vizinho meu correndo em direção à casa dele. E aí ele tentou entrar na casa, tentou abrir o portão, só que ele não conseguiu, ele estava apressado. E ele jogou uma arma no chão e saiu correndo. Toda essa mão para a pergunta da outra. Bom dia, senhor Mateus. Obrigado pela presença. Quantos tiros o senhor ouviu? 5 tiros. O senhor já tinha visto a vítima fazendo uso de drogas? Não. O senhor já viu a vítima brigando com alguém antes? Também não. Sem mais perguntas. Defesa para a perguntas. Conheci apenas de vista. Já teve problema com o programa? Não. Já viu o Fernando envolvido na discussão? Também não. Jurados, uma pergunta? Podemos descansar? Podemos descansar? A dispensa da testemunha depende da concordância de todos. Eles não podem dispensar a testemunha. E as partes, em algumas oportunidades, não concordam com a dispensa porque pensam na possibilidade de ser feita uma avaliação no final. Então, as testemunhas aguardam, no final, se houver um conflito entre depoimentos, o juiz precisaria chamar as duas testemunhas que prestaram depoimentos conflitantes, colocaria uma frente à outra e faria a edição novamente, apontando quais são os pontos de conflito. Se elas mantêm, bem, como é caso, o senhor está dispensado. Muito obrigado por favor de evolução. Próxima testemunha. Como? Não é Júnior? O nome é Edson. Não, porque se fosse outra pessoa, eu não admitiria a ouvida, porque não pode rolar testemunha assim, certo? Meia hora, testemunhas em prova, testemunha, para dar para o julgamento. Isso é inadmissível. Né? Mas, como foi a mesma equipe da minha parte com relação ao norma, a testemunha, eu não quero permitir a admissão. E a testemunha está presente? E se a testemunha foi notificada, aliás, eu amo a manifestação do promotor de justiça, dos defensores, que agradecem sempre a presença da testemunha, mas se ela não está aqui fazendo favor, não está obrigada. E se ela não vier, vamos buscar para o senhor, ou seja, tem que vir a nada, e está sujeito, inclusive, a desobediência. Tá bem? Portanto, se eventualmente a testemunha notificada não tivesse comparecido, nós suspenderíamos a sessão, sairíamos da Câmara da Justiça, procuraríamos a testemunha e voltaríamos com ela sob vara, ou seja, ela via descontada até o fórum, porque a testemunha tem a obrigação de prestar o seu depoimento. Pois bem, qual é o nome do senhor? Edson Zacarias. O senhor pelo senhor João, praticamente. Senhor Edson, o senhor vai prestar depoimento, o senhor tem que dizer a verdade, o senhor não o senhor pode ser processado por falso testemunho. E claro, Sim. o que o senhor sabe sobre os fatos? Digamos. Doutor, eu vi os fatos
eu fui com o réu até um bar próximo da minha residência e tomamos juntos uma cerveja. E ali começamos a conversar, veio a segunda cerveja e depois nós fomos embora. Eu entrei em casa e pouco tempo depois eu vi disparos de armas de fogo. Para mim era uma surpresa, porque eu também não conhecia disparos de armas de fogo. Eu imaginei que fosse, porque era um barulho muito diferente do que eu estava acostumado a ver no dia a dia. E eu, assustado, fui para frente da minha casa, e ao sair quase em frente de casa, eu vi um vulto de uma pessoa correndo. Não consegui definir quem era essa pessoa. E aí ali próximo de casa estava existindo um churrasco. Até um churrasco de um vizinho, 4 casas para frente da minha. Foi quando me aproximei da casa que estava correndo churrasco, eu vi próximo a um carro uma pessoa caída, quase ali do lado do carro, e toda ensanguentada. E eu reconheci que era uma pessoa que eu estava acostumado no bairro. E aí, eu mais o Cristiano, que estava fazendo ali o seu churrasco, nós socorremos a vítima e levamos até o hospital para atendimento. A vítima estava sem reação, mas não sabíamos se ela estava morta. Acusação pode fazer perguntas para o documento. Eu agradeço a presença. Em algum momento, o senhor viu a vítima armada? Não, senhor. O senhor disse que a vítima costumava tomar conta de sua casa, no depoimento. Você confiava na vítima? Sim. Já viu a vítima fazer uso de algum tipo de entorpecente? Desconheço. A vítima já tinha feito algum tipo de brincadeira com o senhor? Não. Ele me respeitava muito. E o réu? O senhor conhecia o réu? Conhecia. Era meu vizinho. Beleza? Bom dia, senhor. Bom Como dia. era a sua relação com o Fernando? O Fernando é meu vizinho e eu não tinha nenhuma relação diferente de um vizinho. Eu também não tinha muito interesse em saber das particularidades da vida dele. Apenas nos cumprimentávamos e conhecíamos pela proximidade de moradia, apenas isso. Sobre a minha opinião sobre esse tema pessoal, uma pessoa ligada, um dia de atividade. Doutor, eu não vi a pergunta. O senhor como vizinho, o senhor não percebia que tipo de pessoa era a criança? Era uma pessoa pacata, uma pessoa cuidadora dos deveres dele, saía para trabalhar de manhã, voltava à tarde, levava a vida como uma pessoa honesta, uma pessoa de bem. Olha, eu entendo que o Fernando era um trabalhador normal, uma pessoa honesta. Eu nunca percebi nada diferente do Fernando. Eu nunca imaginei que ele fosse de tal atitude. Para mim é uma pessoa totalmente normal, um trabalhador. Obrigado. Senhor jurado, senhor jurado, uma pergunta? Podemos caçar? A acusação quer fazer pergunta? Não, foi a acusação quer fazer pergunta de forma. Tem uma coisa muito relevante com relação a que acaba de dizer que possa ser acrescentado. O senhor está dispensado. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Bom dia. A acusação pergunta, encerrou. Fez a pergunta,
dizer, eventualmente, se houver uma informação no depoimento que a acusação queira alguma informação a respeito, ela deverá, aí sim, sob o sistema presidencial, submeter ao juiz a possibilidade dessa pergunta extraordinária. Mas é uma pergunta que deve ser feita apenas em situação absolutamente excepcional. Bom dia. Dona Dirley, isso, qual completa a senhora? Qual completa a senhora? A senhora conheceu ela? Parente dele? É. A senhora pode ajudar o parentesco que a senhora tem? Na verdade, eu tenho 23 anos. Ele ficou morando. Morava com a senhora? Quantos anos ele conta hoje? Desculpe, não conhece o Fernando? Sim, ou desde criança. o Abelardo? Abelardo, o Fernando também considera o Abelardo. Já vou falar assim, eu estranhei. Eu não tenho. A senhora conhece? Conheceu o secante? A senhora conheceu o Abelardo, né? O seu Abelardo, então a senhora não era filha, a senhora criou isso. A senhora assistiu o que aconteceu com ele? A primeira acusação, pode fazer essa pergunta? Dona Dirley, como era o comportamento de Abelardo? Olha, como mãe, na verdade, eu criei ele. Era uma pessoa amável, uma pessoa carinhosa, uma pessoa muito atenciosa. O Abelardo, ele discutia muito com as pessoas. Não, eu falei para você, ele era uma pessoa muito amável, ele não gostava de discussão. Pelo contrário, ele sempre tentava reverter a situação, questão de conflitos, sempre amenizava. A senhora tinha conhecimento se Abelardo usava entorpecentes? De forma eu criei esse menino 23 anos. Nunca, ele nunca sonhei. Sem as perguntas. Veja. Bom dia, senhora Dirley. Obrigada pela presença. Senhora Dirley, a senhora afirmou que o Abelardo falou com a senhora até os 23 anos, isso? Sim. No dia dos fatos ele tinha 39. Depois que ele deixou de morar com a senhora, vocês manteram contato? E visitavam a senhora? Toda semana nós falávamos por telefone, quando ele me visitava, eu ia até ele. Nós nunca ficamos sem nos falar. A senhora tinha conhecimento de como que ele fazia para se sustentar? Porque consta nos autos que Abelardo não trabalhava.